Pessoal, já voltando com esse segundo bloco, programa especial de feriado hoje, dia 15, batendo papo, como eu falei há pouco agora, com o Gil Baiano, é gerente de futebol do 13. A gente vai falar não só sobre o Galo, mas também sobre expectativas para o estadual do ano que vem. Gil, boa noite a você. Um campeonato já, assim, que no extracampo, dos bastidores, cria uma expectativa enorme, né? Muito se queria em relação à mudança de forma de disputa. Pelo jeito, não vai mudar tanto assim. E também uma nova federação, questão da Operação Cartola, tal, um campeonato vai precisar se provar, né? Boa noite. Muito boa noite, Rovário. Boa noite até espectadores da Itararé. Mais uma vez, grato pelo convite. É um campeonato cercado de expectativas diferentes por conta de tudo isso que você citou anteriormente. Embora a grande maioria dos clubes, na ocasião do arbitral, queriam um campeonato com uma data, com maiores datas, um campeonato com um pouco diferente dos moldes que foi campeonato deste ano, mas enfim, se fez necessário que o campeonato fosse montado dessa forma, com as 14 datas. É um campeonato semelhante a este ano de 2018, mas se as regras foram aceitas pelos clubes em arbitral, cabe a nós aqui do Departamento de Futebol do 13 buscar, com as nossas ferramentas aí, a conquista do título. Estamos muito esperançosos em relação ao trabalho que está por vir e acreditamos naquilo que nós estamos fazendo e acreditamos que com a renovação da federação, com a moralização do futebol paraibano, a gente tende a ter um campeonato liso, limpo e que aquela agremiação que vencer, de fato, seja merecedora. Ô Gil, você vive o Campeonato Paraibano como gerente e já viveu como jogador, né? Você vê que há uma mudança muito grande, vamos dizer, em pouco tempo, né? Tu passou por aqui em 2000 e... Como atleta, 2006. 2006, então pouco mais de 10 anos, né? Há uma mudança muito grande, principalmente em relação à forma como o torcedor participa dos jogos. O 13, por mais que venha sentindo a falta de título, só veio sentir o corpo da torcida mesmo, né, na busca do acesso. No Paraibano era aquele altos e baixos. Os estaduais precisam ser repensados? Precisam sim. Eu particularmente, sou favorável à permanência dos estaduais. Desde que eles sejam feitos com maior carinho, sejam tratados com Não apenas se adaptando a um calendário maior, mas exato. O estadual, eu sou a favor que o calendário do CBF ele seja um pouco mais modificado, principalmente voltado aqui para os clubes do Nordeste, que dificilmente vão perder essas rivalidades regionais, essa tradição. Então, o campeonato estadual, para mim, realmente é importante. Mas ele precisa ser repensado, sem dúvida alguma, como tudo, com a evolução dos tempos, com o mecanismo de comunicação aí modernos e diferentes daquela época em que vivi como atleta, principalmente. Mas sou favorável aos estaduais e eu acredito, sim, na nova gestão da Federação Paraibana, falando especificamente aqui, e que o campeonato seja realmente um bom campeonato, que o torcedor volte a comparecer aos estádios, que diminua-se a violência, enfim, todos os fatores que afastam os torcedores dos estádios, esses fatores sejam deixados para trás e que o torcedor realmente compareça. Gil, ano passado o 13 entrou na temporada, vamos voltar então a 2017, quando o 13 começou a pré-temporada, de olho em um calendário mais cheio, que foi o de 2018, né? E é diferente do que vai ter agora. Embora tenha uma Série C, lógico que é a cereja do bolo, né? Mas tem um início de semestre com apenas o Campeonato Paraibano, né? Naquela época tinha verba de outras competições, agora não tem. E aí se fala, vai fazer no Campeonato Paraibano um time já para a Série C, e aí um time para a Série C, na teoria, ele é mais caro do que um time do Paraibano. Como é que vocês vêm trabalhando isso aí na questão do mercado da bola? Porque o começo do ano sempre é mais difícil para contratar, porque todos os estaduais estão aí na ativa. Como é que vocês estão trabalhando isso aí? A ideia nossa é montar um time que dispute as duas competições de 2019. Claro que a mudança ou não desse elenco ele vai se dar de acordo com aquilo que foi apresentado no primeiro semestre. A prova do que eu estou dizendo é verdade que 90% dos atletas, pelo menos 90% dos atletas que são contratados, eles têm contratos até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que nós temos a intenção de manter um time, evidentemente que independente do resultado do primeiro semestre, quer seja de vitória ou não, o time tem que ser um pouco mais reformado, mais reforçado, para a disputa da Série C, que é um campeonato diferente e um campeonato que a gente pensa com muito carinho, porque temos que colocar o 13 na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a nossa intenção maior. E entendemos que o campeonato da Série C é difícil,
E também entendemos que o da Série D é mais difícil ainda de se conseguir. Ora, se nós conseguimos um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, num campeonato que eu costumo chamar de inferno, que é um inferno astral, o campeonato da Série D. Muito imprevisível, muitos mata-matas, campos ruins, muitas dificuldades, viagens longas. A Série C a gente tem uma possibilidade talvez maior, até porque para se conquistar o acesso precisa somente de um resultado de mata-mata e na fase classificatória de 10 clubes, 4 classificam. Então, não acho nada improvável de se conseguir isso. Então, a ideia nossa é realmente fazer isso, mas a bola tem que rolar primeiro para ver até quanto a gente vai modificar na questão do elenco para o segundo semestre do ano que vem. Em 2017, no momento em que o 13 anunciou a contratação do Oliveira Canindé, né, não lembro de alguém ter criticado, né, a torcida, a própria imprensa, né, havia uma convicção aí de que era uma contratação realmente correta. Quando foi para a prática, não sei até que ponto as competições em paralelo e a filosofia do Oliveira de 2 times atrapalhou o trabalho dele ao ponto de ele ter feito um dos piores trabalhos, creio eu, nos últimos anos aí na carreira dele. Hoje, o perfil do Maurílio é um cara que ainda precisa se provar, de certa forma, em clubes de médio ao maior porte, até no Nordeste. Ele já fez bons trabalhos em times um pouco menores. A expectativa hoje já é mais de cobrança do Maurílio, sem ele chegar por não ter um currículo tão recheado quanto o Oliveira. Como é que vocês trabalham essa questão também interna, né? Há uma convicção, lógico, por parte de vocês, porque contrataram um treinador, né? Mas essa cobrança da torcida antecipada, como é que se trabalha isso aí? Como é que se pensa antes mesmo do trabalho começar? Bom, a contratação do Oliveira Canindé era unanimidade entre todos, sem dúvida alguma. É um grande profissional, mostrou isso nos clubes onde passou, nos trabalhos que ele realizou. Infelizmente, o futebol prega essas peças. Aqui no 13, realmente o trabalho não andou com ele, e não só por conta dele. Lá no 13, tudo que acontece é de responsabilidade dividida entre todos nós. Já desde a direção do clube nas escolhas, enfim, e no trabalho realizado. Tudo que é feito, se espera que dê certo, se faz pensado, se faz ponderado, para que a coisa ande. Infelizmente, as coisas não acontecem. A gente teve habilidade suficiente para conseguir mudar na hora certa e o resultado da Série D foi extremamente satisfatório. O Maurílio é um profissional com um perfil um pouco diferente. A gente acompanha o que tem acontecido muito no futebol brasileiro, principalmente os grandes clubes, eles têm apostado em novos nomes, novos profissionais. Não é a primeira vez que o 13 paquerava com o Maurílio, já são todos momentos... Já outrora já se falava no nome dele. A gente entende que é um treinador emergente, que tem possibilidade de crescimento, e nada precisa mais do que uma oportunidade para colocar isso. Todo atleta ou treinador vencedor, um dia ele iniciou do zero. Então, todos aqueles precisaram de uma oportunidade. Hoje, o Tite, que é o treinador da Seleção Brasileira, começou lá no Veranópolis, no Caxias. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e hoje é treinador de ponta, treinador da Seleção Brasileira. Então, vale a pena dar essa oportunidade pelo que ele realizou nos clubes onde passou e acredito pela vontade que ele tem demonstrado. Trabalho incessante, mesmo não presencial, eu acredito que o trabalho vai dar resultado. Em relação a jogadores, o que já tem certo, Gil? Alguns nomes já surgiram de forma oficial, outros extraoficial, que acaba o clube tendo que, digamos, confirmar também, até porque quando o jogador dá uma entrevista é difícil que já não haja algum acordo, né? O Brumati também, um zagueiro que vem do futebol de São Paulo, um meia que, salvo engano, jogou no Globo, hoje estava no Globo, além de atletas que renovaram. O que tem de certo aí que já pode ser falado? Já divulgamos anteriormente os remanescentes, né? O Mauro, o Iguatu, o Copete, o Elielton na ocasião. O Brumati foi divulgado também recentemente, é um dos remanescentes. Foi vazada a informação do Léo Fioravante, o atleta acabou por dar uma entrevista. A gente não trabalha com mentira, o atleta realmente está contratado, a gente aguarda realmente final do ano, o início da apresentação, para que nós possamos divulgar todos os nomes. É um procedimento nosso, para que não haja dificuldade nesse período de negociação. Mas a imprensa, quando no exercício do seu trabalho, que eu até parabenizo, porque isso aí é o exercício do trabalho do jornalista, buscar informações. E se o nosso atleta, de repente, come mosco um pouco e acaba por confirmar a sua contratação, a gente não pode negar. O Jean Natal é um outro que vazou a informação ontem, o atleta deu entrevista e eu, como gerente do clube, não vou ser leviano a ponto de não confirmá-lo. Eu não vou tocar em outros assuntos que já foram tocados, inclusive na sua entrevista sexta-feira, né, em relação a Marcelinho Paraíba, essas questões, mas eu vou um pouco além em relação a outros atletas, né, que fizeram parte desse, principalmente essa reta final ali,
que jogaram a Série D, se ainda há a possibilidade de algum outro atleta que participou do acesso à Série C voltar ao 13, se há conversa, se está em aberto alguma situação, ou se só esses aí que já foram citados realmente vêm e não há conversação com outros que estiveram aí. A ideia nossa, Álvares, era manter o maior número de atletas possível daquele elenco que participou da nossa campanha. Até porque, quanto mais se contrata, aumenta-se a probabilidade de erro. Já que foram atletas que mostraram que realmente têm capacidade, que nos ajudou, era natural que nós quiséssemos a renovação. Não de todos, até porque alguns não iriam ficar por vontade própria, outros até para a gente entender que precisa reforçar, embora tivesse nos ajudado naquela ocasião. Mas, enfim, tem alguns atletas aí que ainda não apareceram em outros clubes que a gente tem interesse que retornem, sem dúvida alguma, desde que eles caibam no nosso orçamento, já que esses atletas eles se valorizaram, já eram atletas relativamente valorizados e se valorizaram mais ainda com o advento da conquista aí do acesso, e ficou um pouco inviável para a gente financeiramente mantê-los. Mas é possível que, se houver acordo, que alguns outros remanescentes retornem ao clube. Como é que está o caso do Ceará? Ele está no São Paulo? O Ceará foi emprestado ao São Paulo com opção de compra. Muito provavelmente ele não retorna, ele deve ser negociado. Em definitivo, parte do seu direito federativo deve ser negociado, mas a gente só vai saber ao final do prazo determinado em contrato para que o São Paulo tome a decisão. A gente torce que o atleta siga adiante, um atleta novo, promissor, que nos ajudou. E vender atleta, fazer negócio com atleta é uma das prerrogativas aqui que nós temos aqui no nosso trabalho. A forma de jogar do Flávio Araújo, né, para a gente entender um pouco o que vocês vêm planejando em relação ao Maurílio, era um esquema de jogo bem claro, até assim, praticamente não mudou durante toda a competição, né, com 2 abertos, um centroavante, 2 volantes, um meia, né, laterais que subiam. Ele tinha uma forma de jogar que era o 4-3-3, praticamente. O Maurílio, qual o perfil que você pode adiantar em relação a ele, em relação aos times que ele geralmente monta? Né? Porque eu acho que passa esse momento de contratação, de filosofia de contratação, pelo perfil do treinador, da forma de jogar. O que ele tem pedido ou conversado? Qual o perfil do Maurílio em relação ao esquema de jogo? O treinador, quando indica seus atletas, evidentemente que ele pensa na formação tática que ele aplica. O Maurílio, ele tanto monta o time no 4-1 ali, 2 linhas de 4, um volante e um atacante fixo, com meias extremos ali, que eles chamam os extremos pela beirada, quanto joga também da mesma forma que o Flávio jogava, que na verdade eram 4-2-3-1. Então, essas duas formações são formações que normalmente ele aplica, até pelos atletas que ele indicou, pelo perfil que a gente conhece. Então, o 13 deve variar aí por esses dois esquemas táticos, sem sombra de dúvida, dependendo da circunstância, dependendo do rendimento de cada um. Isso aí ele vai saber fazer muito bem feito e a gente vai estar para dar o suporte. Gil, obrigado aqui pela participação, boa sorte aí no trabalho. Né? Como a gente começou aqui o bate-papo, é um estadual que gira em torno assim, de muita expectativa, gira em torno desse estadual, né? Em relação ao campo, o extracampo, mas o que não pode perder o foco, eu acho, é aquela expectativa boa que o torcedor passa a viver nesse momento, né? Que se aproxima a pré-temporada, de quem vai chegar, de contratação, né, de amistoso, essa brincadeira sadia, digamos, que existe aí nos bastidores, que muitas vezes atrapalha quem está ali na hora da contratação, mas que é aquele momento que começa a criar, é a pré-temporada do torcedor também, e ele não pode perder esse foco, né, para que o estadual do ano que vem tenha, se prove. Eu acho que a palavra é essa, o ano que vem o campeonato vai ter que se provar em relação à expectativa do torcedor, da imprensa, de quem patrocina, de todo mundo, porque, infelizmente, algumas situações realmente acabaram denegrindo a imagem de um futebol que é muito forte, né, Gil? Pois é, isso que eu almejo também, nós almejamos no 13, em especial o nosso torcedor tem muitos anos que não grita campeão, um clube da dimensão, da marca que o 13 existe, da quantidade, da contingência de torcedores que tem, não pode ficar esse período todo sem título, então a expectativa para nós é um pouco especial de que nós aí consigamos fazer com que o torcedor comemore um título estadual depois de 7 anos aí. Tá ok, então. Obrigado, Gil Baiano, gerente de futebol da equipe do 13, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.